Recebendo aqui nos estúdios Júnior Santiago, ele que coordena as aldeias SOS aqui no município de Caicó. Antes de entrar, bem rapidinho, Júnior, antes de entrar nessa pauta aí principal, que é a campanha Não Dê Esmola, Fortaleça a Cidadania, você ouviu agora há pouco a entrevista do juiz Adriano da Silva, lá no município de Parelhas, com essa preocupação, com a presença de adolescentes em festas privadas. Como é que você viu essa preocupação? Deveria servir de exemplo para outros municípios aqui da nossa região do Seridó? Júnior, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvintes. Escutei sim a entrevista, achei muito importante. Doutor Adriano já tem feito, vem da comarca de Jardim de Piranhas, agora em Parelhas, e fiquei bastante satisfeito em ver justamente essa atuação dele, com essas portarias, que baixou lá em Parelhas, que trata justamente de ações de promoção e defesa de direitos de crianças e adolescentes, bastante pertinentes, necessário. É uma atribuição do judiciário que está lá previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, e isso ele visa regulamentar a entrada de crianças e adolescentes em festas, em eventos, em espaços, seja qual for a natureza. Se ela dá condição de ter crianças e adolescentes naquele espaço, deve ter naquele local ali uma condição de proteção e de defesa daquelas crianças e adolescentes. Os pais ou os responsáveis têm que ter a ciência de que eles não podem simplesmente deixar ou mandar seus filhos ir para eventos sem que tenham acompanhamento. Então é muito claro quando a lei diz que os pais ou os responsáveis devem ter essa condição para poder autorizar que seus filhos vão. É salutar que eles participem de eventos, que eles tenham essa vivência, essa convivência, mas em locais salutares para a presença dele, sabendo em relação à questão da proibição da venda de bebidas alcoólicas por menores de 18 anos, do consumo de bebidas alcoólicas, que ali dentro não tem drogas ilícitas que possam estar ali ao alcance. Então, o promotor ou dono do evento tem que ter essa ciência, tem que saber que ele pode ser responsabilizado pela lei, caso ele vá incorrer em alguma infração ou vá flexibilizar esse acesso, para que nós tenhamos justamente, Marcos, o que é mais importante é que crianças e adolescentes são pessoas em situação peculiar de desenvolvimento. Então, se a sociedade é um ambiente de desproteção e é um ambiente de violação, quem é que vai estar seguro e tranquilo de que seus filhos estão em espaços públicos, em espaço privado, à mercê de qualquer coisa que vá ser danosa ao seu desenvolvimento? Então a sociedade tem que apoiar, a sociedade tem que contribuir, a sociedade, em vez de criticar e repudiar, ela tem que estar junto com o sistema de justiça, junto com o sistema de garantia de direitos como um todo, para que medidas dessa natureza sejam apoiadas, elas sejam justamente uma pauta do judiciário, para que não seja somente agora em algumas comarcas, mas que isso se estenda para todas as demais, porque só assim nós vamos realmente e efetivamente cumprir o que está lá no artigo 227 da Constituição, que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir o direito à vida, à saúde, à educação, o direito à profissionalização, o direito à convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes, livrando eles de crueldade, de opressão, de discriminação, de violência. E isso é o que nós devemos fazer. Então, assim, eu achei muito, muito importante. Parabenizo o doutor Adriano por essas portarias para poder fazermos esse enfrentamento às violações de crianças e adolescentes. Ok. As aldeias infantis SOS de Caicó, em parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, iniciou a campanha Não Dê Esmola, Fortaleça a Cidadania. Como é que surgiu essa campanha? Marcos, nós temos já aldeias infantis, agora em maio de 2019, ela completa 40 anos de existência aqui em nossa região. São 40 anos de atuação na promoção e defesa de direitos de crianças e adolescentes, uma organização humanitária global, né? A Aldeias tem presença em 135
países. Hoje nós estamos em vários municípios do Rio Grande do Norte e justamente temos aqui em Caicó, dentre outros temas de direitos humanos de crianças e adolescentes, o trabalho infantil, né? Esse trabalho infantil nós já fizemos um mapeamento em Caicó, elaboramos um diagnóstico, demos uma contribuição muito forte na construção do Plano Municipal de Combate ao Trabalho Infantil e pelo Trabalho Adolescente Protegido, né? E justamente a gente tem agora formatando para o plano de trabalho desse ano de 2019, nós temos 2 importantes referentes que basilaram toda a nossa ação, que é o estudo de factibilidade que realizamos aqui de Caicó, que ele traz um perfil, um estudo socioeconômico da nossa cidade, nas políticas públicas, e agora no final do ano nós fizemos o lançamento, a publicização do diagnóstico municipal da situação da criança e do adolescente, que justamente nos mostrou o retrato, o cenário de como está hoje crianças e adolescentes nas políticas públicas de Caicó. E todos esses dados, eles estão ali identificados, essas violações. E temos tido diálogos também junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, isso já desde 2017, quando nós aprofundamos esse debate, com essa preocupação do número de crianças e adolescentes em situação de mendicância em Caicó. A mendicância é uma violação de direitos, ela é uma discriminação, ela mantém a criança numa violência social e a expõe a várias outras violações. Então nós tivemos como essa pauta uma campanha educativa, de esclarecimento, de provocar, de suscitar esse debate na sociedade para enfrentarmos a mendicância. Lugar de criança é na família, é na escola, não é na rua. E então, justamente, o tema da campanha Não Dê Esmola, Fortaleça a Cidadania, é que justamente nós temos que ter o foco em políticas públicas. E aí, justamente que formatamos essa campanha em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também com apoio, nós temos aí o Conselho Tutelar, nós temos as secretarias de assistência social, de saúde e de educação, todos engajados nesta campanha que nós estamos aí com uma expectativa muito alta de uma boa repercussão no enfrentamento à mendicância. Júnior, nesse diagnóstico que vocês realizaram aqui em Caicó, essas crianças, por exemplo, que praticam, que são vítimas da mendicância, no caso, geralmente isso é a mando dos pais, por conta própria, para consumo de drogas. Existe um raio-x também sobre essa questão? Hoje, o que está muito presente, Marcos e ouvintes, é justamente o uso da criança na mendicância. Então, a criança ela é explorada, ela é levada, né? E quando você vê o que é que pode associar, antes de tudo, a gente tem que saber que uma criança que está em mendicância, ela é uma criança que está em uma situação de rua. E a forma de dizer situação de rua é porque ela pode ser transitória. É por isso que as políticas públicas têm que estarem presentes, têm que estarem ali acontecendo, para que aquela situação de rua ela não aconteça, não permaneça. Então, quando nós elaboramos o diagnóstico anos atrás, em 2013, nós tínhamos aqui em Caicó quase 3.000 crianças em situação de trabalho infantil. Então, agora, com a mendicância, a gente viu que nesses últimos anos cresceu bastante a situação de mendicância. Então, ela pode estar associada aí ao trabalho infantil, ela pode estar associada à exploração sexual, ela pode estar associada à LGBTfobia, ao sexismo, à misoginia, ela pode estar associada também a crianças e adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa ou medida protetiva de acolhimento, violência intrafamiliar, a violência institucional, a questão de uso de drogas e álcools, encarceramento dos pais. Então a criança na situação de rua, dentre elas, uma é a mendicância. E justamente a mendicância, ela foi para a rua por uma dessas situações, ela foi para a rua porque os pais levaram, os responsáveis levaram, induziram, como também ela foi para a rua por uma questão de terceirização, porque os pais
alugam essas crianças e adolescentes para terceiros, para irem para a rua, porque a imagem da criança, a criança presente, desperta nas pessoas um sentimento de compaixão, de piedade. Eu quero fazer alguma coisa, dá o dinheiro à criança, dá o lanche à criança, enfim. E de uma forma ou de outra, aquele dinheiro que as pessoas dão, movida por um sentimento, ela mantém a criança na rua o dia todo. Porque a criança não tem a noção. Como eu falei antes, são pessoas em situação peculiar de desenvolvimento, não tem maturidade, não tem a capacidade do discernimento. Então, ela abandona a escola, ela abandona a família, ela vai para a rua, na rua ela vai ter dinheiro e ela vai ter comida. Então, para ela, no entendimento dela, aquilo para ela tá bom. Mas só que ali na rua, ela vai estar vítima de exploração sexual, de abuso sexual, cooptação pelo crime organizado, ela vai ser aliciada, a ela vai ser oferecida droga, vai ser oferecida bebida. Então aquela criança ela vai estar prejudicada no seu desenvolvimento. E a sociedade, a gente oferece com a campanha educativa ali informações, materiais. Teremos aí desdobramentos dessa campanha pelo plano de ação do Conselho Municipal e pela própria atuação da sociedade civil organizada, onde ali está aldeias infantis e várias outras organizações, para enfrentamento desse tema. Porque a gente oferece também, não dê esmola, mas o que é que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? Oferecemos a alternativa de destinar esses recursos para o Fundo da Infância e da Adolescência, que as pessoas se enganjem em trabalho voluntários, que apoiem essas instituições no seu trabalho local, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade e a essas famílias, sobretudo essas crianças das quais somos credores de direitos, para que elas tenham a oportunidade de sair da rua, de não ser alimentada com essa falsa esperança de que aquele dinheiro e aquela comida é uma condição satisfatória para ela e ela retome o caminho do desenvolvimento. Mas era justamente isso que eu ia perguntar, e só para finalizar, porque se eu estiver equivocado, você pode me corrigir, deixar de dar esmola por si só não é a garantia de que essas crianças estarão às ruas de Caicó, né? E por outro lado, por exemplo, quem é que entra para poder tirar essas crianças das ruas, para poder devolver a elas dignidade, para poder colocá-las de novo, de volta na escola? Quem é que entra nesse caso? Justamente, nós queremos, nesse diálogo com a sociedade, né, de suscitar esse debate, dessa campanha educativa, de que a gente tenha essa posição, essa atitude de não alimentar o ato da esmola. Nós não devemos dar dinheiro à criança, nem aos adultos na companhia de criança, porque ali está acontecendo uma violação de direitos. Aquela criança está sendo explorada. Ela está sendo a ela ensinado de que na rua é um lugar para ela onde ela pode viver, e não é. Nós queremos que as pessoas tenham uma atitude ali, uma atitude de consciência, de que esse recurso seja destinado para o Fundo da Infância, de que ela esteja envolvida nos movimentos sociais, e de que aí sim entra a família, a sociedade e o Estado. O Estado ele é quem executa as políticas públicas. Então, a essa família e a essas crianças, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Assistência Social, da Educação, aqueles órgãos que são responsáveis pela deliberação, controle, fiscalização dessas pautas, eles têm que atuarem, as políticas públicas da assistência social, da saúde, da educação, a sociedade civil, todos juntos tem que ter uma atuação para que aquelas crianças elas tenham a condição de sair da rua, de estar na família, de estar na escola, e nós temos que lutar por várias bandeiras. Dentre elas, queremos escolas adequadas para as crianças, mas queremos escolas de tempo integral. Quanto mais tempo a criança tiver na escola, melhor. E para isso a gente quer que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ele possa ter recursos para poder o Fundo da Infância atender ao que as instituições e ao que a sociedade ela vai poder contribuir para essa melhoria da política pública. Deixa eu girar aqui os nossos microfones com os nossos colegas. Gelma de Souza, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia a todos. Existe uma atuação, por exemplo, a gente vê em vários locais aqui de Caicó,
senhoras com crianças, as crianças, existe uma atuação de alguém que chega junto? Por que você está aqui? Por que você está pedindo esmola? Por que você está no local? Existe esse mapeamento? Porque assim, quando diz assim, não dê, mas esse não dê, tem alguém que chegue para saber por que aquela pessoa está naquele local? Sim. O Conselho Tutelar já tem um mapeamento desses pontos críticos. Nós já sabemos quem são essas famílias que estão há mais tempo na rua pedindo. É uma situação geracional, por isso que ela tem uma complexidade. A resolução conjunta número 1 de dezembro de 2016 do CNAS, Conselho Nacional de Assistência, e do CONANDA, Conselho Nacional de Direito da Criança e do Adolescente, ele já traz essa questão da situação de rua, e ele tem já um documento que são as orientações técnicas para os serviços de criança em situação de rua, pela alta complexidade que ele traz. Então, assim, você vê que nas esferas superiores já há esse diagnóstico. Aqui em Caicó, o estudo de factibilidade, o diagnóstico municipal também traz esse tema. Ele também está presente no plano decenal de direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, assim, a assistência social tem esse conhecimento, o CRAS, o CRES tem esse trabalho, o Conselho Tutelar, as organizações da sociedade civil. Então, assim, não dê a esmola, é porque nós temos que agora romper com essa situação. Essa situação não pode mais perdurar. É uma ajuda que atrapalha. É uma ajuda que atrapalha. Isso. Ela não ajuda. Na verdade, ela mantém a criança numa situação de discriminação, de violação, de violência. E é isso que nós temos que interromper. Então, queremos suscitar esse debate, provocar, levar para a sociedade esse tema que é tão complexo e sensível, mas que nós não podemos alimentar na criança a falsa esperança de que aquele dinheiro e aquela comida sustenta. Não, na verdade mantém ela na rua o tempo todo. E aí, Marcos, nós já estamos perto do carnaval. E o carnaval a gente sabe que isso tende a aumentar porque é um evento de massa. Nós temos muitas famílias nômades que vivem de locais para outros. E nós sabemos que nessas épocas de grandes festas, chega famílias que você sabe que não é da cidade. Então isso já mostra o quanto a criança está exposta a essas violações. Ok, Júnior, obrigado pela sua participação. Como sempre, muito bem-vindo aqui no nosso Panorama 95. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Agora, a partir das 8h30, agora da manhã desse dia, nós estaremos com esse lançamento da campanha lá no centro da cidade. Nós optamos por esse modelo de lançamento na rua, junto da população, nesse corpo a corpo, dialogando, distribuindo os materiais, mobilizando. Já temos aí parceiros como a Casa do Empresário, junto aos empresários, ao comércio, as outras instituições, agências bancárias, justamente nesses pontos que foram mapeados, que são pontos críticos, para que aí sim, com todas as ações desses órgãos, dessas secretarias, essa prática ela possa ser enfrentada, dado a essas famílias alternativas, o acesso a políticas públicas, o replanejamento, porque muitas já recebem os benefícios eventuais que têm as políticas públicas e mesmo assim elas permanecem com essa prática. Então, por isso que ela é uma campanha educativa e de enfrentamento a essa violação de direitos.